Live do Entendo Nada, número 12, tirando os problemas técnicos, está tudo bem. Aí o tema de hoje é fisioterapia, eu estava falando que hoje é o dia da fisioterapia. A gente resolveu fazer um episódio hoje, nesse dia, fazer um especial, né? E, bem, eu vou dar uns recadinhos aqui antes da gente começar. Eu estava falando para todo mundo que às vezes eu olho para lá, porque aqui está o Zap e está o roteiro, e para cá está o meu timer, né? Então às vezes eu vou dar uma olhada para cá, mas eu estou prestando atenção aqui, tá? Só para deixar avisado aí. Isso aqui está sendo gravado, vai ficar no nosso IGTV, depois eu jogo lá pro YouTube também, e vai ficar em áudio, em podcast, porque afinal nós somos podcast. E é assim, e é isso que a gente faz aqui. Então, o som vai sempre estar disponibilizado lá no nosso feed no podcast. No YouTube estamos como Entendo Nada Podcast, só entrar lá e inscrever-se. Podcast a gente está no Spotify, estamos no Google Podcasts, iTunes, enfim, todos os agregadores, é só procurar Entendo Nada Podcast. E aqui no Instagram, para quem está entrando aqui e ainda não segue a gente, por favor, siga a gente. Tudo que a gente faz, a gente posta no Instagram. Normalmente o Instagram é nosso portal de comunicação. Então entre no Instagram, curta lá, vai estar esse GTV, vai estar lá também. Então beleza. Elisângela. Agora vai começar. Eu vou fazer aquela questão que todo mundo fala que é a mais difícil. É a mais difícil, a gente estava até conversando antes aqui, você pergunta do que eu falo. Eu falo, olha, fala o que você achar que você tem que falar, é sobre você. Então vamos lá. Quem é você e o que você faz? Eu sou fisioterapeuta formada há 10 anos, trabalho com ortopedia. A maioria dos meus pacientes são idosos. Não que minha especialização tenha sido voltada para idosos, mas foram eles que caíram no meu colo e eu adoro trabalhar com idoso. Eu dava aula, supervisão de estágio na Uninove. E eu trabalhava numa clínica também, mas a pandemia me demitiu, né? Então agora, atualmente, eu estou só atendendo paciente particular, domiciliar. Né? Agora que eles estão retomando, mesmo porque os idosos estavam com medo por conta da pandemia, e é perfeitamente compreensível, né? Sim. Além disso, eu dou supervisão de estágio numa pós-graduação em ortopedia esportiva, e dou aula em cursos técnicos e tecnólogos para radiologia médica, massoterapia, enfermagem, análise clínica. A fisioterapia me possibilita trabalhar em vários lugares. Entendi. Realmente. Bom, tem várias questões aqui que é referente a dúvidas que todo mundo tem da sua profissão. Eu acho que a fisioterapia... Legal. A fisioterapia, a gente imagina uma coisa, mas ela é tantas outras coisas, né? Eu acho legal massagem. A gente discutir isso aqui As hoje, pessoas né? acham que fisioterapia é só massagem. Você sabe que vai ter uma pergunta muito polêmica sobre isso, mas ela vai ficar pro fim. Vai ficar lá pro final. Tá. É a pergunta polêmica da noite. Meu marido, claro. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, que eu acho que é uma pergunta que as pessoas confundem muito, que é: qual a diferença entre fisioterapia e educação física? Boa, sua pergunta é bem interessante. O fisioterapeuta, ele trabalha com o paciente com alguma patologia, com o indivíduo com alguma patologia num primeiro momento, tá? Ele trabalha com o indivíduo que teoricamente tem alguma lesão. Sim. O educador físico trabalha com a galera saudável, que nunca teve nada, nunca teve nenhuma patologia, e a proposta é diferente. Na fisioterapia, você tem uma proposta de ganho, mas não como hipertrofia que a academia possibilita, tanto que o Pilates, a maioria quem dá é fisioterapeuta, não necessariamente você precisa ter uma lesão para fazer Pilates, e você também tem ganhos, mas não a questão da hipertrofia, ficar bombadão e tal. Mas a educação física é importante para a gente, principalmente para a gente da área de ortopedia, porque chega um dado momento da terapia que eu dou alta para esse paciente. E ele precisa continuar na atividade física. Sim. E eu acho que aí sim entra a galera da educação física, porque teoricamente tem uma rixa entre fisioterapeuta e educador físico, o que eu acho uma grande besteira. Eu acho que inclusive eles são parceiros da gente, principalmente nessa fase, onde o paciente já está de alta fisioterapêutica, ele precisa dar continuidade no tratamento dele, para que ele não tenha novas lesões, para que ele não tenha quadros de dor. Então, basicamente o fisioterapeuta, ele está lá para reabilitar. Ele teve alguma lesão e procurou um fisioterapeuta.
O educador físico, ele faz o treinamento em pacientes que teoricamente são saudáveis. Entendeu? Mas depois dessa fase da reabilitação, que o paciente está de alta, eles são de fundamental importância para a gente, para dar continuidade nesse paciente aí, que passa a ser um aluno, no caso dele. Entendi. Eu achei interessante que o Silas Personalizado mandou aqui, ele passou aqui, deixa eu olhar, ó. A minha mulher disse que o pessoal da educação física quebra e o fisioterapeuta conserta. Reserva de mercado, é mais ou menos isso, né? A gente fala que é reserva de mercado. Ele vai lá, faz o treino, se estoura, aí vem pra gente, a gente trata ele vai lá. Mas isso acontece quando você não tem um personal legal. Quando você tem um personal bacana, dificilmente esse cara vai ter lesão. Sim. Esse é o problema. Muita gente procura essas academias que eu até brinco que são academias fast food. Você vai lá, você mesmo faz o seu exercício, você mesmo faz o seu treino e tem um cara te olhando lá de longe, sabe? Ah, tá bom. Se você tem um bom personal, dificilmente você se lesiona. E se você tá para se lesionar, ele vai falar para você, ó, vamos parar o treino aqui e você vai procurar um físio para tratar de você para a gente dar continuidade nesse treino. Legal. Já tem uns salves aqui, ó. Os salves para o Silas Personalizado, que acabei de ler ele aqui, para Di Franco e para Priscila Furuli Fotografia. Olha Essa só. Di Franco é uma amiga minha que mora em Portugal, legal. Querido. Somos internacionais. Que legal, ela é uma olha fofa. só. Ela é físio lá. Segue a gente, hein? Entra aí no nosso Instagram, curte aí e ouve os nossos próximos episódios. É muito legal. Ela é fisioterapeuta lá. Que legal. Muito legal. Muito bom saber. A Edi entrou também. A Edi não está aqui hoje em Dayatuba, ela está em São Paulo, o pai dela não está muito bem, então ela até mandou uma questão que eu vou fazer para frente aqui, e ela está em São Paulo, lá junto com a mãe, com a irmã, dando os cuidados lá com o pai. Então se de repente algum cachorro pular aqui atrás, começar a latir, eu tô sozinho com ele tá quieto até agora, né? Então não sei. Mas se acontecer, é porque só tá eu e ele. Ele tá ali, ele tá quieto, deixa ele lá, não vou nem falar muito dele, que senão... Vamos para as próximas questões aqui. Outra questão que eu acho interessante também, que é uma ideia que todo mundo tem, assim, que a fisioterapia ela só é para quem se acidentou ou para idoso. É isso mesmo? Não. A fisioterapia ela pode ser preventiva, legal. Ela pode ser uma fisioterapia de manutenção. Eu não preciso procurar, teoricamente, um fisioterapeuta só quando eu estou lesionado. É que a gente tem essa cultura, né? De que vai procurar um fisioterapeuta quando eu tenho uma lesão. Mas muitas vezes, principalmente em atleta, a gente faz a fisioterapia preventiva. Por quê? Para que ele possa desempenhar sua atividade esportiva com o mínimo de lesão possível. Sim. Né? Não necessariamente eu preciso ter me lesionado para procurar um físio. Eu posso fazer um tratamento de prevenção porque eu já tenho umas dores que me incomodam, mas eu não quero que isso persista. Então eu posso fazer um tratamento preventivo. É mais comum, como eu falei, em atleta esse tratamento preventivo. Quando eu falo de tratamento de manutenção, a gente usa em atleta. Sim. E a gente usa em paciente crônico, paciente de dor crônica. O paciente de dor crônica é aquele paciente que ele tem dor por anos. É aquela dor que nunca melhora. Mas a fisioterapia consegue modular um pouco essa dor, que a medicação em si muitas vezes não resolve. Porque ele precisa de muito mais do que um remédio para ficar sem dor. Ele precisa de alongamento, ele precisa de fortalecimento, ele precisa de um treino adequado. É que o idoso, ele é a maioria, porque como ele tem dores que atrapalham as atividades de vida diária, então eles são o nosso maior nicho aí dentro da ortopedia. A gente tem os atletas e tem a galera mais idosa que sim, pela idade acaba se cuidando mais. Sim. Mas eu tenho a prevenção aí sim, que é fundamental. Sim. Eu mesma já preparei muito o paciente para cirurgia. Então ele tem uma indicação cirúrgica, aí eu faço a fisioterapia pré-operatória. Ou seja, eu preparo toda a musculatura dele para que ele faça aquela cirurgia e se recupere o mais rápido possível no pós-operatório. E funciona super bem. Sim, imagino que sim. Porque são ideias que as pessoas têm. Eu mesmo, muito tempo tive essa ideia. Tanto que eu coloquei essa questão aqui porque eu pensava nisso, né? Eu falava, fisioterapia é só se machucar, né? Não, realmente, a gente tem muito. Eu acho interessante a gente receber um relato aqui de uma ouvinte. Ela falou do caso do avô dela, né? Ela diz que o avô dela faz fisiorrespiratória
E ainda complementa que os físios são maravilhosos, né? E assim, Fisioterapia respiratória é ótimo. Então, e aí é uma questão que a gente está conversando na semana, né? Que assim, eu leigo, tenho a ideia de que fisioterapia é movimentação e articulação. É a minha ideia, eu sempre pensei assim, é o que você vai trabalhar na fisioterapia. Mas eu já li esse relato e já percebi que não, né? Não. Então a fisioterapia, ela ajuda em outras partes, né? Ela trabalha com outras Ela partes tem do corpo, vários tal. nichos. Sim. Então eu ia perguntar, quais as atuações, né? Você falou pra gente fazer essa pergunta, né? Qual a área de atuação da fisioterapia, quais as áreas, né? E complementar com a questão que a Mayara Azevedo também mandou. Qual o papel da fisioterapia na recuperação e tratamento de um paciente? Então, a fisioterapia ela tem várias áreas dentro da fisioterapia. Tem a fisioterapia neurológica, que trata pacientes com patologias como um acidente vascular cerebral, o famoso derrame. É umas patologias mais simples para vocês entenderem, tá? Eu tenho a ortopedia, eu tenho a geriátrica, que é voltada só para o idoso. Eu tenho a neuropediatria, que é voltada para criança com problema neurológico. Aquelas crianças que aparecem no Teleton, da ACD, é neuropediatria. Eu tenho a fisioterapia dentro da oncologia, para tratamento oncológico. Eu tenho fisioterapeuta dentro da UTI, que na pandemia se fez tão importante, porque na realidade aquele respirador que o pessoal fala nas reportagens, nada mais é que um ventilador mecânico, e quem parametriza aquilo ali é um fisioterapeuta. Eu não sabia. Tá? Legal. Eu tenho a área de dermatofuncional, tá? Para questão de problemas de pele, linfedemas. Então eu tenho o fisioterapeuta dermatofuncional, que também faz esse tipo de tratamento. Eu tenho a UTI pediátrica, a UTI neonatal, que tem fisioterapeuta também. Eu tenho a fisioterapia na saúde da mulher, para pacientes, principalmente essas senhoras que sofrem de incontinência urinária, para fazer fortalecimento da musculatura que sustenta a bexiga, que a gente chama de assoalho pélvico. Então a fisioterapia tem fisioterapia em queimados. Essa é uma das áreas mais punks assim, da fisioterapia, que eles vão tratar de pacientes gravemente queimados, porque por conta da queimadura você tem uma retração muscular importante e tem que tratar esse paciente. Eu acho que a pandemia ajudou a gente, para as pessoas entenderem um pouco mais, que a gente não é só choquinho e calor, que a gente faz muito mais do que isso, né? Principalmente dentro de uma UTI. Numa unidade de terapia intensiva, quem está lá pondo o cara para respirar no ventilador mecânico e observando, claro, além dos médicos e dos enfermeiros, é o fisioterapeuta. É ele que está lá dando aquela força. E quando o cara tem alta, às vezes depois de um longo período de internação, que ele adquire o que a gente chama de síndrome do imobilismo, que ele fica muito tempo internado, ele não anda, ele não se move, então é aquela teoria evolutiva, né? O desuso acaba atrofiando. Aí entra o fisioterapeuta também na parte músculo-esquelética associada com a parte respiratória desse paciente, para que ele retome as suas atividades, para que ele volte a andar, para que ele volte a comer sozinho, para que ele volte a sentar sozinho, a levantar sozinho. Interessante, essa da respiração, não sabia, dos aparelhos respiratórios. Cardiologia também tem, paciente cardiopata faz fisioterapia para ganhar resistência às atividades de vida diária. Tem paciente cardiopata que percorre uma distância de 1 metro e está super cansado, pneumopata que está super cansado. Então ele faz um treinamento de fisioterapia para ganhar essa resistência aos pequenos esforços. Interessante, bem interessante. Eu realmente não imaginava que a gente faz coisa pra caramba. Faz bastante coisa. Chegou mais algumas questões, alguns salves aqui. A Natália Fabre, um salve para ela. Faz tempo que eu não havia, hein? Opa! Salve, Natália Fabre. E antes de eu fazer a próxima pergunta, chegou algumas questões aqui que acho que é o do maior vilão da fisioterapia, né? A Priscila Furuli falou que você já deu muito choquinho no joelho dela. Sim, é um recurso. Não é fisioterapia, mas é um recurso. O tênis é um recurso. O TNS é um recurso. Assim como a massagem é um recurso. Entendeu? A gente usa da massagem para fazer fisioterapia dentro da ortopedia, sim. A gente usa como recurso. Entendeu? Sim. Entendi. O Daniel falou que a Priscila tem o joelho podre. Tá saindo os podres daqui, ó. Eu não vou falar nada. Só não sei amor. nada.
Não sei de nada. A Edi falou que realmente, minha cunhada, ela passou também muito por isso por causa do joelho. Ela operou o joelho, pôs, enfim, placa no joelho, acho que é isso o nome certo, não sei exatamente. E aí vem a questão que eu queria falar, que o joelho é realmente o maior vilão da fisioterapia? Ele não é um vilão. O joelho, ele é o que mais se lesiona, assim como o quadril, o ombro são os que maiores se lesionam, mas não é um vilão. Ele é tranquilo tratar joelho dentro da ortopedia, né? Desde que a gente. Porque assim, também tem essa, né? O tratamento depende do fisioterapeuta, mas também depende muito do paciente. Se é um paciente disciplinado, obviamente ele vai ter resultado melhor. O joelho, ele é o que mais aparece para a gente tratar. Joelho, quadril, ombro, coluna são os clássicos. Assim, é mais fácil de tratar, porque eu entendo que um vilão pra gente, por exemplo, é o cotovelo. Por que o cotovelo é um grande vilão? Porque se você tem uma lesão de cotovelo, o reparo tecidual do cotovelo ele é muito rápido, ele forma muito tecido de aderência muito rápido e eu perco muita mobilidade de cotovelo rápido. Então, se eu não começo a tratar o paciente assim que ele vem para a clínica, assim que ele se lesiona, eu perco muito. Esse é um vilão pra gente. É bem chato tratar. Caramba, não imaginava. O joelho, assim, ele é um vilão, por quê, né? Por que as pessoas acham que ele é um vilão? Porque ele é o que mais aparece. Né? Dor no joelho é um clássico dentro de uma clínica de ortopedia. É condromalácia, é osteoartrose, é síndrome femoropatelar. Ele é um grande vilão, assim, ele é o que mais aparece. Joelho, quadril e ombro são os que mais aparecem. E entorse de tornozelo, que é tranquilo também. Sim, sim. O Silas Personalizado também escreveu aqui, falou que ele tem o joelho ferrado também. E ele mandou uma pergunta na semana, né? Perguntando da condromalácia, não sei se é assim que se fala. Condromalácia patelar. Condromalácia patelar. Ele perguntou se tem como resolver isso e eu pergunto, o que é isso? A condromalácia patelar é assim, vamos explicar de maneira sucinta e sem muito termo técnico. Eu vou tentar ser o mais popular possível. Na patela, que a gente chama aí vulgarmente de rótula, atrás dela, porque o que você vê é a parte da frente, o que você sente, né? Atrás dela você tem uma membrana articular e essa membrana articular acaba sofrendo microfissuras. É como se você tivesse rachaduras nessa articulação. E essas rachaduras acabam gerando dor, incômodo, estalido. Na realidade, a cirurgia só é indicada se realmente o paciente está com muito prejuízo funcional, ou seja, ele já não anda direito, ele já tem perda usando dispositivo como, por exemplo, bengala para andar. Aí a gente faz uma cirurgia para colocar uma prótese de joelho. Caso contrário, a gente faz o tratamento que a gente chama de tratamento conservador, que é baseado em quê? Fortalecimento muscular, alongamento, treino de equilíbrio e propriocepção. O que é propriocepção? É a percepção que você tem do seu corpo no espaço. Então a gente faz esse treino de propriocepção, faz alívio de dor, claro. O alívio de dor aí a gente pode usar recursos de eletrotermofototerapia, o TNS, o ultrassom, o laser. Eu posso usar a terapia manual para soltar a musculatura adjacente, que é a musculatura ali no entorno, que pode também estar gerando dor. E assim, alguns cuidados em quem vai reabilitar esse paciente, em quem vai tratar desse cara. Então, o educador físico que vai treinar ele na academia. Ele é um paciente com restrições. Sim. Porque às vezes ele tá bem, vou pra academia, tal, aí vai na academia e volta todo estourado. Por quê? Porque é um exercício mal executado, é uma carga muito exagerada, entendeu? Mas é basicamente isso, são microfissuras na articulação ali da patela que a gente chama de rótula. Entendi. Que pode gerar um descolamento, né? Então é como se descolasse um pouquinho. Ele ainda perguntou aqui, precisa perder peso? Sim, joelho, quadril, tornozelo, tá doendo? Perde peso, porque ele é um vilão, é sobrecarga. O peso ele é vilão para tudo e qualquer doença musculoesquelética, coluna, quadril, joelho, tornozelo, porque é sobrecarga. Sim. Sobrecarga. Sim, mas não quer dizer que quem é magro não tem esse tipo de patologia. Tem sim. E tem dor.
Vai também muito tempo fica muito tempo sentado, porque eles não podem ficar muito tempo sentado que eles começam a sentir dor. Então ele tem que revezar, fica um pouco em pé, fica um pouco sentado, entendeu? Sim. Então não necessariamente só gordinhos têm condromalácia, magros também têm. É que o sobrepeso, ele é um plus. Ele é um a mais. Mas sim. É a cereja do bolo, né? Já tá ruim, o peso só piora. Pior. Sim. Tem mais alguns salves aqui. Chegou uma pergunta muito boa que eu vou fazer daqui a pouquinho. Entrou o R. Campos Salles, um salve, ele entrou aí. O Daniel falou que quando quebrou o pé, ele fez a fisioterapia direitinho e estava andando, em menos de um mês ele já estava andando já. Disciplina, paciente com disciplina funciona. Paciente indisciplinado não rola. Sim, não é fácil não. Um salve para minha mãe, Maristela Rossi. Ela tá no spa, nesse exato momento, tá no spa, lá em São Carlos. Merecidamente. Tá lá, tá certo, tem mais é que curtir mesmo. Ela também tá com o joelho mais ou menos também. Tá tratando também. A pergunta que eu recebi aqui, que eu achei bem legal, foi a do Rafael Bondrini, que ele queria saber a sua opinião sobre o exoesqueleto. Se você acredita que vamos chegar ao ponto em que o paralítico pode voltar a andar. É interessante, né? Por enquanto, a medicina não evoluiu tanto para ser aplicável na vida diária, mas é muito interessante, não só além do exoesqueleto, mas também a questão da implantação de alguns chips que fazem as ligações do córtex, que é responsável pelos movimentos lá na medula espinal e manda impulso. Eu acho que pode ser uma alternativa o exoesqueleto dentro de um complexo de reabilitação. Por exemplo, o Centro de Reabilitação do Simão Toro, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. SUS, tá, gente? Do SUS, tá? SUS. Aí, SUS. É um super complexo, muito bem estruturado, muito bem montado, e você tem esse exoesqueleto, muito semelhante a esse exoesqueleto, para fazer treino de marcha em pacientes lesados medulares, que tem paraplegia, por exemplo, que é só paraplegia é da cintura para baixo. Tetraplegia é os 4 membros. E aí eles experimentam dentro da clínica, do centro, a sensação do caminhar, a posição em pé, que para eles é muito importante. Então, eu tenho aparelhos de última geração lá que são muito bons. Então, lá dentro, esse exoesqueleto, não como aquele que a gente viu na apresentação da abertura, não sei se foi da Copa do Mundo, acho que foi. Foi. Não como aquele, mas ele é muito bacana e muito legal e proporciona, assim, que esse paciente ganhe... Ele experimenta sensações novas, porque, por exemplo, se o paciente é lesado medular, dificilmente ele volta a andar se for uma lesão completa. Só que ficar em pé é algo importante para a nossa fisiologia. E eles ficam muito tempo sentados. Então, só dele experimentar a postura em pé já é muito interessante. Talvez mais para frente, nós tenhamos aí alguns dispositivos que nos possibilitem andar. Claro, bem menor que esse exoesqueleto. Vai ser meio que um esquema Robocop, sabe? Você põe um aparelho na perna e ele vai lá. Legal. É super bom. Nossa, vai ser maravilhoso. É uma esperança para essa galera. Com toda certeza. Mas eu tenho bons aparelhos e eu tenho bons tratamentos nesse centro de reabilitação do Simão Toro e de última geração. Então as pessoas podem experimentar essa sensação. E é SUS, tá? O tão famigerado SUS que as pessoas falam mal é SUS. É SUS. Tá? O SUS realmente tem provado na pandemia, inclusive, que funciona muito bem. Eu acho que sensacional. A pandemia, tudo que está sendo contra o SUS, ele tá conseguindo passar ainda não, bem. Salvem o SUS, gente, pelo amor de Deus. Vocês não sabem o que é uma vida sem SUS. Para. Nossa, não, para com isso. Não dá não. Outra pergunta muito assim, que muita gente acho que tem dúvidas, né? Essa foi o Flávio que mandou. Por que há tanta gente com hérnia? Uma postura não só para sentar, para levantar, mas para executar atividade de vida diária, excesso de carregamento de peso, sedentarismo.
o sedentarismo é o primeiro de todos, ele é o top one aí, né? Porque você só tem hérnia de disco se você é sedentário, você não tem uma musculatura preparada para fazer o mínimo de atividade de vida diária. Sim. Entendeu? Sim. É por isso o sedentarismo, ele é um grande vilão aí, principalmente da galera que trabalha em escritório, que fica mais de 10 horas sentado. Ele é muito comum realmente. O Daniel mandou uma questão aqui, ele tinha mandado uma antes, que eu acho que passou, o Flávio tinha caído, ele não tinha pego. Eu vou fazer as duas, porque eu acho que se complementam. Porque ele perguntou se para idoso, que não tem nenhum grande problema, idoso, saudável, o que seria melhor? Fazer um treino com um fisioterapeuta ou com um personal? Então, depende. Existem alguns educadores físicos que estão fazendo especialização em geriatria, para fazer treinamento com idosos. Inclusive, o próprio SUS tem a Academia do Idoso, né? Onde a gente trata os idosos que não necessariamente têm uma patologia. O ideal é o fisioterapeuta, por quê? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Porque a gente está acostumado a lidar com pacientes que têm algum tipo de lesão. Então a gente entende como que funciona todo o processo de execução do exercício no idoso, que ele não vai ganhar aquela hipertrofia, que a gente vai trabalhar mais dentro de funcionalidade. O treino para o idoso é um treino diferenciado. Ele não é um treinamento tipo, o cara vai chegar lá para ficar um mês bombadão. Não. O idoso vai fazer um treino para ganho de qualidade de vida, perda de peso, manutenção de colesterol, triglicérides, diabetes. A proposta do idoso é uma proposta diferente. Então, eu posso fazer com o educador físico, desde que ele tenha uma especialização em geriatria. Caso contrário, não é interessante. É interessante fazer com o fisioterapeuta. Porque por mais que ele seja fisioterapeuta como eu, ortopédico que não tem especialidade em geriatria, mas a gente sabe como funciona o organismo do idoso fisiologicamente. Entendi. E a gente sabe que aquele idoso está procurando a gente porque ele está procurando qualidade de vida. E não que ele quer ganhar massa muscular, ele quer ficar bonitão. Não. Ele quer varrer a casa, ele quer pintar a casa dele, ele quer correr um pouco, sabe? Sim. Ele não quer, ele quer ganhos para uma boa qualidade de vida e não algo para mostrar para os outros. Sim, Inclusive, na clínica que eu trabalhei, eu tratei um senhor que tinha problema de joelho e ele corria. Legal. Ele tinha 70 anos, ele fazia maratona e ele falava, tô parando de correr por causa desse joelho. Eu falei, não, eu vou tratar o senhor e o senhor continua correndo. Bom. Porque também não posso falar para ele parar. Né? Quando você trata um atleta, por exemplo, você não pode falar para ele, ó, você não vai jogar hoje porque você tá com dor. A não ser que seja uma lesão que vai causar um malefício para ele, todo atleta joga com dor, todo atleta trabalha com dor. E não é porque ele é um idoso e é amador, ele não é um atleta. Né? E é uma coisa que, poxa, o cara com 70 anos tá podendo fazer uma corrida, tá, um negócio que dá até um bem pra ele, né? Nossa, quando ele falou pra mim, eu falei, né? Oi? Ele falou, corro 7 quilômetros. Sim, ele tava ficando doente de não correr por causa do joelho. Ele falou, eu vim procurar você porque eu estou ficando doente, que eu não estou conseguindo correr. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai tratar o seu joelho, o senhor vai correr em vez de 7, 2,5. Ele, já ajuda. Eu falei, ótimo. Legal. Mas eu entendia toda a fisiologia do joelho, a biomecânica, tudo que estava envolvido ali. Então tem que ser um cara que manja de idoso, senão não vai rolar. Sim. O Daniel mandou mais uma também que eu achei legal, que ele fala que paciente acamado precisa de que tipo de fisioterapia? A gente faz um tratamento, desculpa aí, eu tô conectando aqui o celular na bateria, peraí. Beleza. A gente faz um tratamento fisioterapêutico passivo. A gente faz os movimentos pelo paciente. Então a gente faz o exercício por ele, a gente faz toda a movimentação para que o músculo comece a ter memória e ativar essa memória muscular para que a gente possa evoluir, para ele sair da cama, para ele ganhar as etapas que ele perdeu. Eu, por exemplo, atendi uma paciente
que eu peguei ela não tinha nem movimento cervical, ela não sustentava nem a cabeça dela. E eu tratei ela por 1 ano e meio, mas fisioterapia todos os dias eu tava lá. Se não tava todo dia, 3 vezes por semana. Mas... E coloquei ela em pé. Legal. Mas ela era determinada. Ela queria ficar bem. Ela queria ficar boa. Né? Tem isso né? também. Tem isso também. Ela é uma senhora super bacana. Tratei dela. Chegava dias que ela chegava lá, ela tava tomando remédio pra dor. Eu falei, mas por que você não tá tomando remédio pra dor? Ela, porque você chegou. Eu falei, oi? A senhora faz a fisioterapia dopada? Ela, não, meu bem, eu faço medicada, porque quando você vai embora, eu fico destruída de dor. Então eu preciso me medicar. Porque fisioterapia, nessa situação, ela gera dor. Claro. Porque é aquele esquema que o pessoal da educação física usa, né? No pain, no gain. Nesse caso, se ela não sentir dor, ela não vai melhorar. Sim. Então, só que aí tudo é muito devagar. Então, primeiro eu fazia os exercícios passivos, ou seja, eu fazia por ela, depois eu pedia para ela tentar fazer. Aí, quando ela conseguia tentar fazer deitada, eu comecei a passar ela para sentada, porque a pessoa não tem força nem para se sustentar sentada, Luiz. Sim. Ela perde tanta massa muscular que ela não tem força para se sustentar sentada, entendeu? Atrofia tudo, né, cara? Tudo, E assim, sabe quantos dias ela ficou em coma? 18. Nossa. Ou seja, o que ela tinha ganhado em 65 anos, ela perdeu em 18 dias. Nossa, dá... Por isso que tem muita gente que vocês veem na televisão de alta de Covid que sai de cadeira de roda. Sim. Eles não saem andando porque eles não têm força para andar. É muito tempo acamado. Entendeu? Sim, é muito tempo acamado. Sim. Então, nesse paciente aí eu já posso fazer o que a gente chama de ativo assistido. Ou seja, ele faz o exercício e eu ajudo ele. Mas eu trabalho com a força dele também. Entendeu? Claro. Tem que fortalecer, não tem jeito, né? Só tem que fortalecer. Chegou mais alguns recados aqui pra gente. O Rafael Boldrini agora virou aqui o nosso anúncio aqui. O Rafael Boldrini, olha, tem um colete de jet tamanho G para doação. Caso alguém tenha interesse, ele tem lá. Ele tem lá. Se alguém precisar, me fala aí que eu passo o contato dele aí, tá tranquilo. A Natália Barjude mandou um feliz dia do físio para você, diz. E a minha amiga do trabalho, ela trabalhava comigo na clínica, uma fofa. Mandou um feliz dia do físio. Uma boa fisioterapeuta ela também. Uma excelente físio ela também. Eu tenho que dar uns recadinhos da paróquia de novo, que para quem está chegando agora ou para quem saiu e voltou, essa live vai ficar no nosso IGTV, ficará no YouTube também e também em podcast, no Spotify, todos os agregadores aí, tá? Só para vocês que estão chegando agora que perderam o começo, tamo aí. Eu tenho aqui minha caneca, eu adoro mostrar a caneca do Internado Podcast, né? Fazer um pouquinho de inveja. E nessa semana aqui teremos o Dia dos Professores também, né? A gente vai ter um episódio aí, vai ficar para a semana que vem, porque na Semana dos Professores, os professores estão muito complicados, é meio enrolado mesmo, né? Vamos ter um episódio muito legal na semana que vem, vamos falar de Paulo Freire, hein? Polêmica. Vamos falar de Paulo Freire. Vai ser bem legal. Quando eu estudei, Paulo Freire era o cara. E para mim ele ainda é. Mas tudo bem. Ainda é. Mas eu acho que tá tendo muita gente falando coisas erradas por cima dele aí. Muita opinião que não conhece. Muita opinião não sabe sem nem saber quem o que é. Então a gente vai fazer uma boa entrevista aí, em homenagem ao Dia dos Professores. Vamos falar de Paulo Freire. Bom, tem mais uma questão aqui, essa é a questão da Idi, que eu falei, né, que ela tá em São Paulo e tal. O pai dela já tinha sofrido AVC, já não estava muito bem de saúde e teve Covid. Então, juntou tudo, né? Ficou no hospital e tal. Então, ela mandou uma questão seguinte, que ela queria entender qual os melhores exercícios para quem tem um lado do corpo paralisado por AVC, para não atrofiar. Então, né, o que acontece? Quando a gente trata paciente AVCzado, eu sou da orto, mas às vezes a gente atende os pacientes neurológicos também, né? Sim. A gente, para que ele faça movimentos com o lado acometido, a gente usa o que a gente chama de terapia de contenção. O que é terapia de contenção? A gente restringe o membro bom
e fala para ele fazer qualquer atividade. Pegar uma caneta, pegar um copo de plástico, no caso, porque ele não tem força. Sei lá, pegar um papel com o membro acometido. Então, por exemplo, se ele teve um acometimento do lado esquerdo, o lado dele esquerdo é acometido, eu faço uma restrição do lado direito, que é o lado bom, porque ele vai automaticamente com o lado bom, né? A gente faz uma restrição do lado saudável e pede para ele fazer um movimento do lado acometido. Ele vai ficar muito bravo, ele vai ficar muito nervoso, porque ele não vai conseguir. Mas isso serve para ajudar numa estratégia que o nosso corpo tem que chama-se neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de restabelecer conexões. Porque o paciente que sofre um AVC, das duas uma, ou lá no cérebro necrosou, ou teve uma hemorragia. Um dos dois. Nas duas situações eu tive perda de neurônio. Então é como se fosse assim. É como se fosse um bairro e as casas todas alagaram e você precisa sair de lá para trabalhar, por exemplo. Tá? O sair para trabalhar é executar a atividade que você quer. Tá? Num primeiro momento isso fica inviável, porque está tudo alagado, então você está isolado. Com o passar do tempo, você vai pensando em estratégias de como que eu vou sair daqui? Peraí, se eu fizer tal manobra, eu consigo sair por ali. Do outro lado, tal. Entendeu? Sim. E é isso que o nosso cérebro faz. Ele faz o quê? Ele trabalha restabelecendo novas conexões. Ele pode reaprender o movimento, mas isso tem um tempo também. Então, por exemplo, quanto antes o paciente é tratado, melhor. Então, o paciente teve um AVC faz uma semana e está de alta. É o momento de entrar a fisioterapia para ele não ter sequela. Ou se tiver sequela, ter pouca. Diferente de quando você tem um paciente que teve um AVC há 5 anos, nunca fez fisioterapia e está querendo fazer fisioterapia agora. Os ganhos são bem pequenos. Fica difícil. Você entendeu? É mais para manutenção do que ele ainda tem. Mas, por exemplo, teve o AVC, tá de alta, fisioterapia. Sim. É o mais indicado. Não quer dizer que ele não vai ficar com sequelas, mas as sequelas são bem menores. Sim. Entendeu? Tem que fazer logo, né? Tem que fazer logo. É o ideal. Sim. Eu vou mandar um salve para Lidy Santos, que entrou aqui agora há pouco. E a Natália Fabri também está mandando aqui uma questão, que ela quer saber qual a sua opinião sobre o tratamento de fibromialgia com fisioterapia. É interessante. A fibromialgia, no caso, aí, a fisioterapia ela entraria com bastante terapia manual, que pode ser a massagem, pode ser a liberação miofacial, pode ser ventosa, pode ser acupuntura. Exercícios também são muito bons para esses pacientes, mas no primeiro momento a gente faz a terapia manual e depois a gente entra com exercício, para o paciente ter menos dor. Sim. Porque o fibromialgico ele é um paciente complexo, porque ele é aquele cara que ele tem a dor e ninguém acredita nele. Por que ninguém acredita nele? Porque ele faz exames e nenhum exame dá nada. Entendeu? Então Sim. Ele é o desacreditado. E ele sente dor. Ele tem dor. Essa dor, qual é a causa dessa dor? Pode ser uma dor psicossomática, pode ser uma dor desencadeada por estresse, pode ser uma dor que a pessoa não consegue explicar propriamente dito, mas ele tem. E a dor é algo que é subjetivo. Eu não tenho nenhum instrumento que eu meça e que eu afira a dor. Você está com dor tanto. Não, eu tenho que confiar no que o meu paciente diz. E esses pacientes são bem bacanas de tratar, mas tem que ter tato para tratar paciente fibromialgico. Não é qualquer um que trata, não. Imagino que sim, eu sei que é um negócio bem complicado mesmo. Bastante dor, eu sei como as pessoas dizem que dói bastante. O Daniel Zanato falou que quer a caneca. Quem sabe a gente conversa depois aqui, fazer uns esquemas com a caneca. Amigo é seu. Amigo é meu, né? Eu me vire com ele, né? Exatamente. E o Daniel também perguntou aqui se o Pilates, pergunta polêmica, se o Pilates é útil para alguma coisa. Pilates é incrível.
Pilates é maravilhoso, você ganha força de musculatura estabilizadora, que é a musculatura aí que vai dar sustentação para as suas articulações, sustentação para os seus ossos. Você não vai ficar marombado, mas você vai ficar com a musculatura que te dá estabilidade bem trabalhada. Bem trabalhada. É bem bom. Ah, também não vai perder peso. Ah, eu vou ficar magro fazendo pilates? Não, você não vai ficar magro fazendo pilates. É que assim, claro, você vai suar pra caramba, mas ele vai te dar estabilidade postural e corporal, sabe? Você vai ganhar muito, muito em matéria de atividade de vida diária. Se você faz uma atividade física, sei lá, se você joga vôlei, basquete, futebol, luta, ok. Se você faz pilates, você sente totalmente a diferença. Tanto que, primeira sessão de pilates, não tem um ser humano que não saia quebrado. Porque trabalha músculos que eu, que sou fisioterapeuta, por exemplo, só tinha visto no Atlas. Sabe assim? Sim. Trabalha muito, 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 muito. E trabalha muito a questão da respiração, do concentrar em você. É muito bom. O Pilates é incrível. Se a pessoa fala pra mim, musculação ou Pilates? Eu falo, depende do que você quer. Se ele falar assim, ah, eu quero só qualidade de vida. Pilates. É bom. É bom. Eu falo que eu não sou macho pra fazer Pilates, cara. Porque dói pra caramba. Eu já fiz. Não, e tem uma questão que eu sempre falo até pros meus alunos, né? Esses caras que fazem academia, que são super marombados. Não. Tem exercício de Pilates que eles não fazem, tá? Não fazem. Eles não fazem exercício de Pilates. Porque eles não têm força de musculatura estabilizadora. Ele tem força de musculatura superficial, que é o que a gente vê, né? Sim, sim. A Priscila falou que Pilates é vida e a Natália agradeceu, falou que você tá arrasando aqui na entrevista. Tá mesmo. Tá obrigada, obrigada. Bem legal. Muito obrigada. Eu acho interessante que você falou lá no começo, né, que a pandemia ele demitiu de alguns empregos, né? Sim. Então, assim, quando começou essa história de pandemia, de quarentena e tal, como você... como que você trabalha de casa? Tem como fazer isso? Fisioterapia de casa? Como que tá sendo isso para você? Na realidade, assim, eu não tive como. Por quê? Porque o meu nicho de pacientes não me permitia. Sim. Eu só trabalho com idosos. Alguns idosos, mas todos os meus idosos que eu trabalho, depois do exercício, tem a questão do alívio da dor. Ou eu faço uma terapia manual, ou eu coloco um aparelho TNS, ou faço um alongamento passivo, tal. Então não dava. Outra coisa, eu tenho idosos, muito idosos. Quando eu falo muito idosos, eu tenho nonagenários. Eu atendo nonagenários. Nossa, nonagenários. Sim, eu tenho uma paciente de 95 anos e, pasme, plena, cabeça a 1000 por hora. Nossa. Só que ela não tem essa capacidade de entender um exercício pela internet. Porque e a filha dela tem 70 e poucos anos também, cabeça incrível, genial. Eu tenho paciente octogenário. Meu paciente mais jovem tem 65 anos. Então, para mim, ficou bem difícil. Bem difícil. Justamente por isso. Porque todos os meus pacientes, depois dos exercícios, eu sempre faço um alívio de dor. Como que eu vou falar para ele? Mentaliza agora que eu estou fazendo alívio de dor na senhora. Não rolou. Mas, por exemplo, a galera da RESP, da respiratória, foi o momento. É o momento que a galera da RESP bombou de trabalhar. Porque hospital de campanha, hospital contratando fisioterapeuta respiratório, então foi o momento deles. Sim. Eu nem me candidatei à vaga por uma simples questão. Eu não sou especialista em UTI, então eu não teria competência para atender aquele pessoal. Pessoal que tem entre a vida e a morte. Você vai lá meter a sua cara se você não tem competência para isso? Realmente. A gente aprende isso na faculdade, mas eu me formei há 10 anos. Muita coisa mudou de lá para cá. Entendeu? Sim. Mas, por exemplo, a galera do Pilates conseguiu fazer a distância. Por quê? Porque quem faz Pilates, dependendo de quanto tempo está fazendo Pilates, já está condicionado. Então ele já sabe, você vendo ele fazer o exercício, você já corrige e ele se autocorrige. Porque também tem essa. Para você fazer exercício à distância, para você aplicar à distância, o paciente tem que ser muito bem instruído. Porque senão ele pode se lesionar. Você entendeu?
ele mesmo pode se lesionar. E não é o intuito, ele tá lá com você para se tratar e não para se lesionar. Entendeu? Sim, sim. A Priscila também falou aqui sobre yoga, eu já vou fazer essa questão. O Daniel falou que eu nunca fui macho. Eu sou muito macho embaixo de outro macho, tá? Que fique bem claro isso. Inclusive se for você, Daniel. Ai, meu Deus. Também não me meto nessa relação. São 20 e poucos anos, são quase 24 anos de relação, tá? Eu cheguei bem depois. Você chegou bem depois. Você chegou bem depois. Ó, a Tati Skin falou: Oi, Eli, sou a diva. Minha aluna. Ela foi minha aluna, uma fofa. Que legal. Oi, Daniel, seu amigo. É meu amigo. Pois é. A Priscila perguntou aqui o que você acha do yoga para quem tem lesão e como atividade física em geral. É ótimo. Porque o yoga são movimentos suaves, mas que exigem um controle muscular. É um trabalho que a gente chama de isométrico. O que é um trabalho isométrico? Você não tem um movimento muscular, mas o músculo precisa sustentar o movimento. Tá? Os movimentos do yoga, se você parar para pensar, eles são muito lentos e muito sutis. Porém, para a execução daqueles movimentos, eu preciso fazer um esforço muscular bastante grande. É que a gente olhando fala, nossa, mas isso é fácil. Quando a gente faz, a gente vê a diferença. Eu pensava disso no Tai Chi Chuan. Eu falava, imagina, Tai Chi. Essas idosas fazem isso, eu posso fazer também. Fui fazer uma aula de Tai Chi, quase morri. Por quê? Tai Chi Chuan também. O movimento, ele é lentificado e o tempo todo a musculatura precisa estar em contração. E isso cansa, cara. Cansa muito. Muito. Você não tem noção do que cansa. Então o yoga é muito bom. Principalmente para essa galera que tem mais lesão. Por quê? Não tem impacto. Porque você não vai começar fazendo yoga e já vai virar de cabeça para baixo, levar o pé na cabeça. Não. É uma coisa passo a passo. E até chegar lá, você já evoluiu bastante dentro do exercício. E é excelente. Não tem grandes impactos, não gera grandes lesões e os pacientes têm bons resultados. Ainda dentro dessa questão que a gente está falando um pouco mais de esporte e tal, o Rafael Boldrini fez uma questão interessante também. Eu também sempre pensei nisso e ele perguntou aqui. Por que alguns jogadores, atletas em geral, né, entram numa banheira de gelo quando termina o jogo? Crioterapia, né? Crioterapia de corpo todo, né? Então. A gente na faculdade, às vezes precisa... A gente faz tudo que a gente passa para o paciente, a gente já passou na vida. Tá? Então, aquele choquinho que eu te dou, eu já tomei. Aquele ultrassom que eu faço em você, eu já fiz, o laser. A gente só não conseguiu na banheira de gelo. Mas uma vez eu entrei na banheira de gelo, a sensação é que estou enfiando várias facas assim dentro de você. Mas é incrível. Por que eles fazem isso? Para promover uma vasoconstrição, ou seja, para diminuir o calibre dos vasos e evitar lesão. Entendi. E funciona bem, viu? Mas também não pode ficar muito tempo, não. Não é pra você ficar lá curtindo a vida. É 3, no máximo 5 minutos. É jogo rápido. Senão você morre de hipotermia. Sim, mas é justamente para isso. Reparo muscular. Ele sai do jogo, entra na banheira, porque durante o jogo ele provavelmente está cheio de lesão. Ele não precisa nem ter tomado um encontrão, um carrinho, nada disso. Mas é porque o esporte mesmo gera lesão. E o esporte em si. O excesso de esforço muscular, porque esses caras trabalham lá no pico da performance. Então ele entra na banheira justamente para isso, para prevenir lesão muscular, acredite. Legal. Interessante. Eu também já sempre via, né, então, o que será, né? Crioterapia, interessante. Sim. Não sabia dessa não. A Priscila falou que a yoga online salvou ela na pandemia, ela tá sem dor nenhuma, que legal. Ótimo. Que bom, mas é porque ela já fazia atividade física prévia. Sim. Porque um cara que nunca fez enfrenta problemas. Ah, sim, com toda certeza. A Natália Fabri também mandou uma outra pergunta aqui.
se ela acha que você acha que a pandemia deu um boom para as profissões de saúde como fisioterapia, farmácia e enfermagem. E qual a importância dessa interação multidisciplinar para os tratamentos? Ah, bom, deu um boom, sim, né? Tem muita, mas para essa galera que trabalha em hospital. Sim. Para a galera hospitalar deu um boom muito grande. Eu sou totalmente a favor de um trabalho multidisciplinar, porque eu acho assim, cada um no seu quadrado em prol de um único indivíduo, que é o paciente. O problema é que alguns lugares, e a maioria deles, é bem difícil a gente fazer um trabalho multidisciplinar. É muito difícil a gente ter um profissional que escute a gente e não entenda que aquilo não é um ar de superioridade, mas sim a visão que ele tem daquele paciente, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você entender quando eu digo que um trabalho multidisciplinar é importante. Vamos falar da própria Covid-19. Embora não seja uma fisioterapeuta da área de UTI, sim, eu entendo perfeitamente como eles trabalham lá. Um paciente com Covid-19, para o médico tem que prescrever uma medicação com a finalidade de erradicar a doença no paciente, ou então de melhorar a doença no paciente numa situação que não se tem doença. Então ele prescreveu essa doença e ele prescreveu exames e entendeu o quadro clínico desse paciente. Eu tenho o enfermeiro, que é o cara que vai fazer a administração desta medicação. De quanto em quanto tempo, quanto que tem que gotejar no soro, qual via é oral, é endovenosa. O enfermeiro vai fazer isso. Eu tenho o farmacêutico que deveria ter dentro do hospital, separar essa medicação, né, para esse paciente que vai ser administrado. Eu tenho o fisioterapeuta, que é responsável, mesmo que esse paciente não esteja em ventilação mecânica, por garantir o quê? Que esse paciente continue se movimentando, mesmo que pouco, mesmo que com a assistência do fisioterapeuta, que aí é a fisioterapia assistida, que vai observar como está o padrão respiratório daquele paciente, como estão os movimentos daquele paciente. Ah, eu tenho um psicólogo que, numa situação dessa, conversaria com esse paciente para entender como está aqui. Isso é um ponto importante. Eu tenho um fono que vai perceber se aquele paciente pode comer uma comida pastosa, uma comida normal, uma comida gastroenteral, e aí o fono entra nisso. O paciente pode ter disfagia, pode se engasgar quando está comendo. O fono entra nessa história. Percebe que cada um tem o seu papel importante, sim, dentro da história desse paciente, sim, só que, infelizmente, isso é muito complexo. É o ideal. Inclusive, é o tipo de abordagem de tratamento que o SUS faz, na teoria, né? Porque na prática é bem mais complexo, né? Mas deu um boom. Teve muito emprego para físio, muito emprego para fono, muito para enfermeiro, para farmacêutico no âmbito hospitalar e também a galera que trabalha com pesquisa clínica. Ah, sim. Né? Porque as vacinas de Covid, agora tá tudo remédios que podem tratar a Covid, então a pesquisa clínica tá bombando, né? Que aí entra essa galera também, que eu posso ter na pesquisa clínica farmacêutico, biólogo, enfermeiro, físio, né? Sim. Aí eu falei mais da questão da assistencial, né? Falei da parte assistencial. Na parte assistencial é isso, entendeu? Só que dentro dessa equipe, ao invés de se preconizar o importante que é o paciente, muitas vezes se preconiza o ego. E aí é que ferra tudo. Entendi. Sim. Sim. Aí é que ferra tudo. Sabe, porque as pessoas não pensam em quem é importante. O importante, você tá lá por conta de um cara que tá ali. Que é o paciente, que tá doente e precisa de você. Dane-se se você é médico formado na Unicamp e fez pós em Harvard. Dane-se se você é fisioterapeuta, enfermeiro e fez Sorbonne. Não importa. Não importa. E o que importa é que você tá lá para tratar daquele cara e ele tem que ficar bem. E acabou. E você não tá fazendo nada além da sua obrigação. Ponto. Sim. Se você não tá satisfeito, pega suas coisas e vai embora.
Se você acha que você ganha pouco para passar por aquilo, vaza. Tem um monte de gente no seu lugar querendo fazer isso. Porra! Não falta Você gente entendeu? querendo fazer isso. E assim, faça um atendimento humanizado, sabe? Mesmo que o cara tá lá na UTI, que ele teoricamente não te ouve, não te escuta, respeita aquele cara. Podia ser seu pai, podia ser sua mãe, podia ser um ente querido seu, porque ele é o ente querido de alguém e você tá tratando dele. Então, se tivesse menos briguinha de ego e mais profissionalismo, seria incrível. Seria Olha, incrível. falou bem, viu? Falou bastante. Bem interessante. A gente aqui no podcast, a gente entrevistou várias pessoas da área. A gente falou com várias. Falamos com o pessoal da linha de frente. Tivemos um episódio especial sobre a linha de frente mesmo. Esses daí, ó, suar a camisa. Relatos assim, bem. Falamos com infectologista, falamos com nutricionista, falamos. Enfim, cientista. Eu falo com a cientista que está atrás ali. A galera da limpeza é fundamental. Sim, também. Ninguém lembra deles, entendeu? Até os caras são fundamentais, porque quem vai trabalhar num ambiente sujo, entendeu? E ninguém dá valor. Cada um olha para si e não olha para o principal, que é o paciente que está lá e depende da gente. Sim, é isso. Ele tá faltando menos de 5 minutos para acabar a live. Tá quase acabando, você viu que passou voando, né? Rapidinho. Tem a questão polêmica do Daniel ficou pro fim. Eu vou ter que fazer essa questão, porque... Aí, ó, ele não só isso, ele mandou uma pergunta aqui bem assim, se a acupuntura à distância servia para alguma coisa. Eu acho que tem que se fazer nele. Eu acho que tem que se fazer nele. Acredite. Existe acupuntura à distância. Não é possível. Existe. Não é possível. Existe. Eu fiz uma pós em acupuntura e a gente teve uma disciplina de acupuntura à distância. Existem pessoas que aplicam acupuntura à distância e eu não aplico porque eu não acho viável. Tanto que eu estava na sala de aula e quando a professora falou, não, você vai fazer um boneco e vai mentalizar os pontos que você quer. Olhei para a cara da minha amiga e falei, isso é voodoo. Isso é voodoo. Mas existe sim, tá, gente? Existe acupuntura à distância. É que eu, Elisângela, eu não aplico e eu acho muito... É muito surreal para mim a acupuntura à distância, mas existe, cara. Acredite, existe. Olha, a pergunta do Daniel é: fisioterapia é massagem? Então, não. A fisioterapia ela não é massagem, mas a massagem é um recurso terapêutico. E um recurso terapêutico bem valioso, tá? A massagem, muitas vezes, às vezes você vai atender o paciente e você não tem nenhum tipo de aparelho. Você tem a sua mão e você tem que se virar. E sim, a massagem, a terapia manual, ela é um recurso incrível e facilita muito a nossa vida. Legal. Muito. Legal, é que assim, às vezes a gente trabalha num lugar que a gente tem um massoterapeuta. Aí eu acho ótimo. Por quê? Porque aí eu mando o paciente para o massoterapeuta faz as liberações que eu quero e ele vem para o exercício chuchu. Mas se eu não tenho massoterapeuta, é uma obra. Eu vou lá e faço. Porque é um bom recurso. Se fosse um recurso medíocre, ok, mas não. É um bom recurso, com comprovação científica boa, funciona, o paciente gosta, entendeu? E tem bons resultados, cara. É sério. Mas não é só massagem. Claro. Né? Você viu que fisioterapia é muito mais do que tudo isso. Mas é um bom recurso. A gente usa como um excelente recurso. Bem aplicado, bem feito, funciona muito bem. Não só ela, é como eu falei, um recurso. Ela e os exercícios de fortalecimento, de ganho de força, de propriocepção, entendeu? Isso é super é mais um recurso que eu não lanço mão. Eu uso mesmo massagem. Eu uso mesmo terapia manual, porque eu acho que vale muito a pena. Muito a pena. O paciente fica bem melhor. Às vezes o paciente tem uma dor, é um ponto gatilho. O que é um ponto gatilho? É um ponto que você aperta e gera dor para aquele braço ou para aquela perna. Você soltou aquilo, o paciente está sem dor. Zerado. Legal. É muito bom. Isso é um ótimo recurso. Legal. A Kenny Stefani entrou aqui, ela acho que não tinha entrado na outra live, ela já entrou agora aqui. A Tati Skin minha aluna também. A Débora Zanata, a sua cunhada, também entrou agora, ela não estava na outra. Eu acho, o Daniel falou da acupuntura à distância, eu acho que você devia treinar nele.
põe ele deitado e vai tentando, entendeu? A distância. Eu acho que seria uma ótima. Eu acho que seria uma ótima. Acupuntura à distância é de doer, mas existe, viu? Existe. Tem algumas coisas dentro da acupuntura, eu uso acupuntura, eu acredito, porque eu já me tratei com acupuntura e foi super benéfico, mas tem umas coisas que eu acho que é uma viajada, sabe? Que não funciona. Que eu não consigo conceber como eu tô aqui, o cara tá como meu irmão. Nos Estados Unidos eu vou pegar um boneco, voodoo. Eu não consigo parar de pensar no desenho do Pica-Pau, do voodoo, sabe? Voodoo é pra Jacu. Não dá. Eu olhei pra cara da minha amiga, eu falei, meu, isso é magia africana, isso é voodoo, né, cara? Ela falou assim, imagina eu, que ela é negra, e ela sempre faz essa mesma brincadeira. Imagina eu que sou preta espetando um boneco, Elisângela. Quem vai achar que aquilo é acupuntura? Vai achar que eu tô fazendo magia negra. Falei, pois é, minha amiga, mas... Não. Tem coisas que pra mim não flui, não funciona. Não. Olha... Uso o recurso da acupuntura, sim. Uso o recurso do agulhamento a seco, sim. Mas eu te vendo estando com você. Você aí, eu aqui, não. Outra história. Não dá. Só avisando o pessoal que tá entrando agora, que já estamos na segunda parte da live, tá? Teve uma live anterior de 1 hora. A gente terminou ela, não conseguimos falar sobre tudo, mas chegou um monte de pergunta aqui. Então a gente está abrindo para mais uns 10, 15 minutos aqui para terminar algumas questões que chegaram, porque tem uma pergunta que eu achei bem legal que a Rafa me mandou na outra ainda, que é se a memória muscular é verdade ou mito. É verdade. A memória muscular, mesmo? Ela é verdade, tá? Sim. Ela é verdade e a gente percebe isso em que momento, né? Uma pessoa que pratica uma atividade física durante toda a sua vida, e ela para por um tempo, quando ela retorna, se você comparar com uma pessoa que foi sedentária a vida inteira, o ganho daquela pessoa que praticou atividade física lá atrás é mais rápido, tá? É mais rápido do que um sedentário que está vindo para atividade física. E você tem uma recuperação muito maior de qualquer lesão num cara que já fez atividade. Mas eu joguei bola, eu tô com 60, mas eu joguei bola, eu tinha 20, 30 anos. Mas jogava bastante? Jogava segunda, quarta e sexta. Não parava. Esse cara tem uma memória muscular. Por mais que tenha se passado 30 anos. Entendeu? Diferente de um cara que foi sedentário a vida inteira. Não que o cara que é sedentário a vida inteira não vá ter uma boa recuperação, mas por conta da memória muscular, eu tenho um grau de melhora mais rápido. Legal. A Débora perguntou aqui, né? Falou se a outra travou. Terminou o tempo, na verdade. A gente ficou 1 hora, a live tem 1 hora de duração. Acabou o tempo, a gente resolveu continuar. Já postamos, está no nosso IGTV, tá lá no Entendo Nada Podcast, no Instagram. E vou colocar no YouTube, vai para podcast também. Enfim, vai estar lá. Já está lá, na verdade. Eu postei já deixei lá. O Flávio não está me auxiliando aqui, caiu para ele lá, ele não está conseguindo voltar. Então só tô eu. Então eu tô olhando aqui o que está chegando. E... tem uma questão que eu ia fazer, eu deixei de fazer, agora eu vou fazer, já que nós estamos falando aqui dessa questão de memória muscular e tal. Eu achei interessante o Anderson Silva, quando ele se lesionou lutando, aquela lesão feia que ele teve, que quebrou a perna e tal. Dói só de ver. Nossa, não, aquilo lá é terrível. Eu acho que assim, eu já vi alguns lances da NBA também, de perna, nossa, negócio terrível. São atletas de altíssimo nível, né? Sim. Tem uma preparação toda. Eles conseguem voltar ao mesmo nível que eles tinham antes, depois de uma lesão tão grave assim? Então, vai depender de alguns fatores. Tá. Por exemplo, vai depender do procedimento cirúrgico realizado naquele atleta. Tá? O Anderson Silva, ele colocou uma haste intramedular. O que é isso? Ele colocou uma haste dentro do osso. Tá? Sim. Tá. E aí, em volta dessa haste, você tem formação de osso novo, de tecido ósseo novo, que é o que a gente chama de calo ósseo. Tá? Então, vamos pegar um cenário como o dele. Ele fez uma boa cirurgia, com um bom médico, foi um procedimento bacana, ele vai voltar a lutar. Aí é que entra o trabalho multidisciplinar dentro de um atleta. A gente precisa falar com o preparador físico dele, a gente precisa falar com o fisioterapeuta dele, a gente precisa falar com o psicólogo dele.
Nutricionista a gente nem fala, porque esses caras estão sempre no nutricionista, no nutrólogo, então a alimentação eles cuidam bem. Por que o psicólogo? Porque ele pode ficar com medo, com receio de lutar com aquela perna e quebrar aquela perna de novo. Sim. Né? Mas se é um procedimento cirúrgico bem feito, ele retorna à atividade, sim. Não digo 100%, mas 95%, 90% volta sim. No mesmo nível, sim. Diferente do Ronaldo Nazário, que ele acabou com aquele joelho em vários lugares, teve várias cirurgias. Boa. Ali é um outro caso, que ali realmente aquele joelho foi destruído. Então é uma outra questão. Outra história. Mas, e outra coisa, eu às vezes, vendo futebol e olho, tem coisas que eu não consigo conceber, né? Lesões como estiramento muscular num cara que é jogador de futebol. Para mim, isso não cabe. Por que isso não cabe? Porque um bom preparador físico não deixa o seu atleta ficar lesionado. Entendeu? É só você ver o Cristiano Ronaldo. Quantas vezes você viu esse cara lesionado? Não, dificilmente. Então, porque ele tem um bom preparador físico, o preparador físico com certeza conversa com o fisioterapeuta desse cara, ele é um cara que parece ser disciplinado, sim. Entendeu? Muito, muito mesmo. Sabe? Então ele é um cara disciplinado, diferente, por exemplo, nossa, eu lembro de uma época que tinha o Valdívia no Palmeiras, ele vivia lesionado. Eu falava, gente, quem é o preparador físico desse mano? Porque assim, não justifica. Ele é um jogador de futebol, ele tem que ter um bom preparo físico. Aquele mundo de lesão tem coisa errada. Porque não é só o treino com bola, não é só no campo, ele faz um treino sem bola, aqui atrás. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, um bom preparador físico, um bom fisioterapeuta faz um serviço direito e o cara volta sim. Mas é claro, tem que ter feito uma boa cirurgia, né? Um bom tratamento aí. A Kenny Stefani tá falando, aquele osso já não quebra mais, né? Então, na realidade, ele é mais difícil de quebrar. Porque você tem osso novo ali, você tem uma haste ali dentro, né? Então, o mesmo local, provavelmente o exato local não, porque você tem muito osso novo ali. Entendeu? Eu ouso dizer que aquela perna está melhor do que a outra. Provavelmente sim. Tá? Provavelmente sim. Por quê? Porque você tem um reparo tecidual e formação de tecido osso novinho. O outro já teve o estresse, porque a lesão dele foi uma lesão por estresse. De tanto bater aquela perna no treino, uma hora aquele osso cansou e já era. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Olha, e que lesão. E que lesão. Bom, o Daniel tá mandando aqui pra mim, ele entrou no lugar do Flávio aqui. Ó, ele falou que a Dona Lourdes entrou, olha só, a Dona Lourdes também entrou, tá aí, que legal, manda um salve pra ela especial aí, sua sogra tá aí, manda um salve especial pra ela. Dona Lourdes, bota o seu Milton aí, porque esse daí é paciente. Isso aí, põe aí. O seu Milton é paciente, meu filho. O Saúde Guia-se também entrou, um salve. E o Rafael Boldrini perguntou se tem alguma coisa que pode ajudar a cãibra, aliviar a cãibra, o que você recomenda? Então, cãibra sempre tem a ver mais com a questão de desequilíbrio de eletrólito, tipo sódio e potássio em desequilíbrio, do que propriamente dito sedentarismo. Sedentarismo, é claro, ele é um vilão, óbvio, mas tá mais nessa questão. Eu vou ser sincera, eu sei o que é uma cãibra na teoria, eu nunca tive. Nunca tive uma cãibra. Que coisa. Não, nem sei como é. Tá? Já travei a coluna, mas nunca tive cãibra. Mas o ideal é assim, alongamento muscular é interessante. Previne bem a questão da cãibra. O alongamento muscular ajuda bastante. Se você tem muita cãibra, alimento rico em potássio, né? Falam muito da banana, da melancia. É interessante. São alimentos que ajudam na prevenção da cãibra e não é mito. Mas aí fala assim, eu sou um macaco e tenho cãibra. Querido, você tem um sedentarismo berrando, uma predisposição mesmo a ter. Sim. Infelizmente. Eu não como banana e eu nunca tive cãibra. Eu não tenho essa predisposição, entendeu? Mas
É o que eu falo, é o sedentarismo. Ele é um grande vilão. Eu tinha bastante cãibra quando eu não treinava. Depois que eu passei Passou a a treinar, acabou. não teve mais, né? Não tive mais. Não tive mais. Atividade física é vida, meu cara. Não tive mais. Gente, é isso. Que terminaram as questões. Já passamos do horário faz tempo aqui. Assim, eu sempre deixo esses minutos finais para você fazer o seu jabá, para mandar um salve para quem quiser, abraço para quem quiser. Fique à vontade, agora é a hora. Então, atualmente eu estou atendendo apenas domiciliar. Então, se alguém quiser me contactar, pode me adicionar, ou então pode ligar no meu telefone celular, 995376617. Eu não estou atendendo em clínica, porque até então eu não consegui uma nova clínica para trabalhar. Eu tô voltando, né, para começar a trabalhar agora que as pessoas estão perdendo um pouco do medo das pessoas atenderem, de ir nos lugares para se tratar, né? Eu continuo dando aula na escola técnica à noite. Estou lá na pós da Fisiocursos, que é onde eu estou lá, na pós de músculo esquelética da Fisiocursos. Dou na supervisão de estágio. E é isso. Esse é o meu trabalho atual. Boa. Valeu. Me passa depois todos os contatos aí que você queira que a gente divulgue, que eu coloco nas postagens todas. Eu vou colocar. Super obrigada. Hoje é aniversário de um dos nossos ouvintes mais legais, é o Mikael. Foi a única pessoa que a gente foi até a casa dele para gravar. Olha só, isso é primazia, hein? Parabéns, hein? Parabéns, ele tá fazendo 20 anos, ele é cadeirante, ele é cego, cadeirante. Mas assim, uma pessoa, você conversa com ele, inteligentíssimo. Então, para você ver, né? Vocês escutem, até que pra você ver. E a gente que tá bem, tem tudo, reclama da vida. Reclama. Não, e ele é muito inteligente. A gente fez um episódio com ele muito legal falando sobre acessibilidade. Grande mesmo. Bom episódio. Meu Deus. Um ótimo episódio que a gente fez com ele. Foi eu acho assim, acessibilidade, quando você vai criar acessibilidade numa cidade, Elisângela, acho que a gente tinha que contratar pessoas cadeirantes, pessoas que usam dispositivos, porque são elas que vão saber, na prática, o que precisa ali. Porque não adianta nada vir. O engenheiro, ele é ótimo, ele vai lá, vai montar o plano e tudo mais. Mas pega um cara que é cadeirante, pega um cara que usa dispositivo de apoio para andar, tipo bengala, andador, e faz uma acessibilidade. No Brasil você não tem acessibilidade. Não em lugar nenhum. E não importa se você tem aquela cadeira que é uma motoquinha, ou se você tem uma cadeira que você precisa tocar. A acessibilidade no Brasil é um lixo. Um lixo. Sim. E ele ainda é cego, né? O que é pior ainda. Tudo. Ele fala que, inclusive, a escola dele, que era uma escola que tinha essa ideia de acessibilidade, escola acessível, não era tão bem assim, não. Então, acho que é uma entrevista muito legal que a gente fez com ele, viu? Muito boa. Então, parabéns para ele, fazendo 20 anos aí, tá aí. Parabéns, cara. Mantém esse bom humor. Sim, ele é gente boníssima, viu? É o maior fã da Joelma neste país aqui. Eu posso afirmar o maior fã. A entrevista foi eu, o Flávio, ele na cama e um pôster da Joelma gigante aqui na frente. Foi assim a nossa entrevista com ele. Muito legal, muito legal. E é isso, gente. Então, como eu falei, a gente fez uma primeira parte, durou 1 hora. Coloquei lá, tá? Já no nosso IGTV. Essa segunda parte vai entrar no IGTV. No YouTube eu consigo emendar tudo, então vai ser só um vídeo. Lá dá para emendar, no IGTV não dá. O IGTV ele tem a limitação de 1 hora, não dá para passar disso. Sim. E, infelizmente, no podcast, eu vou disponibilizar no podcast. Então, para quem não puder assistir no YouTube, não puder assistir no IGTV, estará lá no Spotify, no iTunes, Google Podcast, enfim, qualquer agregador que vocês usem para ouvir podcast, lá está. Flávio Santos, valeu, ele falou aí que foi uma ótima entrevista e foi mesmo, bastante legal. Obrigada, fico feliz que tenham gostado. Não, ficou muito que legal. Que eu tenha pelo menos mostrado aí para vocês um pouquinho do que é a fisioterapia. Muito legal, e com certeza a gente vai te chamar de volta, que pode ter certeza vai participar, se não de uma live do podcast mesmo, mas vai participar. Fique à vontade, fique à vontade. É isso. É isso, muito gente. Obrigada. Valeu, a gente que agradece aqui. Valeu, gente. Boa noite para vocês aí. Até. Fumos!